Olá, geonômicos! Bem-vindos a mais uma viagem aqui no canal Geonomia, o lugar onde geografia e economia se encontram para contar histórias surpreendentes sobre o mundo. Se você chegou agora, já pega sua passagem, porque estamos viajando pelos 50 estados dos Estados Unidos em ordem alfabética, com qualidades em imagem 4K, curiosidades históricas, dados econômicos e análises que você só encontra aqui. No episódio passado, exploramos o estado do Idaho, e se você perdeu esse ou outros destinos, tem uma playlist completinha te esperando assim que essa viagem aqui terminar. Ah, e mais um detalhe importante, esse daqui é o primeiro canal em português, feito por uma brasileira que mostra cada estado norte-americano com esse nível de detalhe. Tudo feito com muito carinho, pesquisa e dedicação. Se você já viajou com a gente até aqui, você sabe. Esse canal não é só sobre mapas e dados, é sobre enxergar o mundo com curiosidade e inteligência. E se isso tem a ver com você, então esse canal também é seu. Então, se você gosta de aprender de forma leve, visual e aprofundada, se inscreve agora no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com outros geonômicos por aí. Isso ajuda demais esse projeto a crescer. Hoje, nosso destino é um estado que é considerado o menor dos Estados Unidos. Uma terra de paisagens lindíssimas, muita história marcante e muito oceano. A Ilha Rhode, ou Rhode Island, está localizado na região da Nova Inglaterra, que é uma região localizada no nordeste do país, na costa leste dos Estados Unidos. E essa área da região da Nova Inglaterra é formada pelos estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont. Rhode Island leva o nome da ilha com o mesmo nome que está em seu território. No entanto, a maior parte do território do estado encontra-se na parte continental e faz limite com Connecticut a oeste, Massachusetts ao norte e ao leste, e é banhado pelo Oceano Atlântico ao sul, por meio das ilhas de Rhode Island e Block Island. Além disso, compartilha uma pequena fronteira marítima com o estado de Nova York. Este é o menor estado dos Estados Unidos em tamanho territorial. A história de Rhode Island é marcada por uma busca incansável por liberdade religiosa, independência e resistência ao controle centralizado. A história colonial da região começa em 1636, quando Roger Williams, um teólogo batista renovado e exilado religioso, foi expulso da colônia da Baía de Massachusetts por suas ideias religiosas e políticas. Ele e seus seguidores partem em direção aonde hoje se localiza a cidade de Providence, nomeado por Williams em homenagem à misericórdia e providência divina. Williams defendia a separação entre igreja e Estado e a liberdade religiosa como um direito inalienável, ideias radicais para a época. Ele adquiriu a terra dos nativos Narragansett, com quem manteve boas relações, estabelecendo uma comunidade baseada na tolerância religiosa e na liberdade de consciência. Outros grupos perseguidos também encontraram refúgio na região. Em 1638, Anne Huntington, outra dissidente religiosa expulsa de Massachusetts, ajudou a fundar Portsmouth, e em seguida surgiram as comunidades de Newport e Warwick. Essas colônias se uniram informalmente. Em 1644, Williams obteve uma carta do parlamento inglês reconhecendo a colônia de Rhode Island e Providence Plantations. Em 1663, a ilha de Rhode recebeu uma carta régia do rei Carlos II, que formalizava seu governo e garantias de liberdade religiosa. Um dos documentos coloniais mais liberais do período. Durante o século XVIII, Rhode Island prosperou economicamente por meio da agricultura, construção naval, comércio, incluindo o infame comércio transatlântico de escravos, como o porto de Newport, sendo um dos mais ativos nesse circuito. Com o aumento da tensão entre as colônias e a Inglaterra,
Rhode Island destacou-se como um dos centros mais ativos de resistência ao domínio britânico. No ano de 1772, o famoso episódio do navio Gaspee, em que colônios queimaram um navio britânico que patrulhava ilegalmente as águas locais, antecipou o espírito revolucionário. Em maio de 1776, Rhode Island foi a primeira colônia a declarar sua separação formal da Grã-Bretanha, 2 meses antes da Declaração da Independência. Durante a Guerra da Independência, Ilha de Rhodes teve um papel estratégico. A cidade de Newport foi ocupada pelos britânicos por 3 anos e posteriormente tornou-se base das forças francesas aliadas, sob o comando do general Rochambeau. O apoio naval francês foi decisivo para a vitória final em Yorktown, em 1781. Apesar do seu pioneirismo na independência, Rhode Island foi relutante em adotar a nova Constituição dos Estados Unidos, temendo a perda de sua autonomia e a falta de garantias de liberdades individuais que tanto seu povo buscou. Dessa forma, recusou-se a ratificar o novo governo federal até que fosse adicionada a Carta de Direitos, Bill of Rights. Finalmente, na data de 29 de maio de 1790, Rhode Island tornou-se o 13º e o último estado das 13 colônias originais a ratificar a Constituição dos Estados Unidos da América, entrando oficialmente na União. A população atual é de 1.097.379 habitantes, o 43º mais populoso. A sua capital é Providence, com 190.934 habitantes, e esta é também a sua cidade mais populosa. Apesar de ter o menor tamanho territorial entre os estados do país, esse é o segundo em densidade demográfica, com 410 habitantes por quilômetro quadrado. O estado tem um clima temperado continental úmido, com estações bem definidas: invernos frios e nevados, verões quentes e úmidos, outonos agradáveis e primaveras chuvosas. É vulnerável a tempestades tropicais e furacões que atingem essa região da costa leste. Rhode Island é chamada de o estado do oceano porque tem várias praias à beira-mar. Na economia, o estado possui o 46º PIB do país, com 61.341 bilhões de dólares, e um PIB per capita de 47.639 mil dólares. A economia de Rhode Island é robusta e diversificada, sendo historicamente influenciada por sua posição geográfica no nordeste da costa leste do país. Apesar de seu tamanho territorial ser pequeno, o estado possui uma produção agrícola importante e diversificada, encabeçada pela agricultura familiar em fazendas de pequeno porte. Entre a produção destacam-se vegetais frescos, frutas como maçãs e morangos, milho, flores e plantas ornamentais. Além disso, existem também um forte rebanho de gado leiteiro e aves para abate. Este estado foi um dos primeiros americanos a se industrializar, cumprindo um papel pioneiro na Revolução Industrial Americana. No século XIX, Rhode Island ficou muito conhecido por suas fábricas têxteis, impulsionadas pela energia hidráulica dos rios locais. Com o passar do tempo, por aqui diversificou muito a base industrial e passou a produzir joias, calçados, ferramentas e produtos eletrônicos. Hoje em dia, a indústria do estado concentra-se nas áreas de instrumentos médicos e odontológicos, equipamentos eletrônicos de precisão e componentes aeroespaciais e defesas, como empresas que têm contratos com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O setor joalheiro também é forte. Apesar de um enfraquecimento nos últimos anos, o estado ainda abriga várias empresas de design e produção de joias, principalmente em Providence. Outrora, o estado já foi reconhecido como o maior produtor de joias do país. Além disso, existe uma forte presença da indústria naval na região de Newport,
que abriga diversos estaleiros com vínculos históricos e atuais com a Marinha dos Estados Unidos, produzindo submarinos e outras embarcações militares. O grande motor econômico emergente do estado é o setor de tecnologia, impulsionado por centros de pesquisas vinculados a universidades como Brown University e a University of Rhode Island. Diversas empresas vêm desenvolvendo soluções em diagnósticos, genética, farmacologia e outros dispositivos médicos, além de pesquisas produzidas por esses centros educacionais. Também existe o desenvolvimento de tecnologias marítimas no estado, como monitoramento ambiental oceânico, tecnologia de pesca sustentável e energia eólica offshore, com o estado abrigando o primeiro parque eólico offshore dos Estados Unidos, o Block Island Wind Farm. O turismo também ocupa uma parte relevante na economia local, sendo Newport um destino turístico muito conhecido e visitado, além dos parques costeiros e das praias da região que recebem diversos visitantes durante o verão. Na religião, os católicos são a maioria, com cerca de 42% da população. Rhode Island tem a maior proporção de residentes católicos de qualquer outro estado, principalmente devido à grande imigração irlandesa, italiana e franco-canadense no passado. Recentemente, comunidades portuguesas e várias comunidades hispânicas significativas também foram estabelecidas por aqui. O protestantismo possui cerca de 30% da população, pulverizado em diversas denominações. No entanto, a principal dentre elas é a fé batista. O número de não religiosos vem crescendo fortemente, com cerca de 18% da população. O IDH de Rhode Island é de 0,922, o que a torna o 29º do país. Acho que vamos ter que dar uma paradinha por aqui, Geonômico, mas não se preocupe que a nossa aventura só começou. Você sabia que Providence é considerado um dos 10 melhores lugares dos Estados Unidos? Além de sua história riquíssima, ela abriga instituições educacionais renomadas, uma cena artística vibrante e uma população tão diversa quanto encantadora. Um passeio imperdível é por Federal Hill, um dos bairros Little Italy mais autênticos do país, onde o aroma da culinária italiana paira no ar e convida a momentos inesquecíveis. E se quiser mergulhar na história viva, Newport te espera com mais de 300 estruturas de madeira originais. É a última cidade de madeira intacta da América do Norte, recebendo visitantes há mais de 400 anos. Agora, se o que você procura é paz, natureza e um tempinho só seu, South County oferece 20 praias públicas, 161 quilômetros de água para remar, pescar, surfar ou simplesmente saborear frutos do mar fresquinhos diante de um pôr do sol memorável. Rhode Island é também berço de muitos marcos históricos, como o primeiro jogo internacional de polo em 1886, a primeira igreja batista da América em 1638, o primeiro torneio de golfe em 1895 e o primeiro circo. Sim, Little Rhode, como é carinhosamente chamada, pode até ser um menor estado, mas coleciona primeiras vezes que mudaram a história. Termine o dia como os locais fazem há gerações, observando o mar bater nas pedras e um farol se acender contra o céu rosado. E lembre-se, Geonômico, às vezes os menores lugares guardam os maiores encantos. E Rhode Island é a prova viva de que grandeza não se mede em quilômetros, mas em histórias, beleza e alma. Até a próxima, Geonômico. O próximo destino é logo ali.